Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Mais uma live começando. Hoje para falar sobre a análise do VM que foi realizado no treinamento da Solune Boutique no final de semana passado. Vou aguardar o pessoal chegar. Boa noite para quem já está chegando. Olá! Já vão encaminhando para os lojistas que vocês conhecem, para quem trabalha em loja, para quem tem interesse em falar sobre VM. Hoje a gente vai fazer a análise do VM que foi realizado na Solune Boutique no treinamento, explicar para vocês como funciona um pouquinho. Oi, Ingrid! Então vou aguardar um pouquinho mais o pessoal ir chegando na live. Acredito que hoje talvez a live seja um pouquinho mais rápida do que foi semana passada, que a gente ficou 1h30 aqui falando, mas também tem bastante conteúdo. Hoje a gente não vai falar especificamente de vitrine, vai falar mais do interior de loja, né? Do processo que a gente faz quando chega numa loja, análise que a gente faz do espaço, do produto, né? Para desenvolver o VM, as técnicas do VM. Então, vou aguardar mais alguns minutinhos. Já vão me respondendo se o áudio tá bom, se tá tudo certo, se vocês estão conseguindo ouvir direito, né? Pra gente ir alinhando aqui. Já vai comentando quem trabalha em loja, quem tem loja aqui de confecção, ou atua com VM também, já vai me dando um alô aqui embaixo, que a gente já vai começar a falar sobre o conteúdo da live de hoje. Às vezes demora um pouquinho. Oi, pessoal, para quem já tá chegando, boa noite. O Jimmy é influencer. Também é interessante, ótimo. É bom saber que o áudio tá bom. Então, pessoal, vamos começar a nossa live. Hoje a gente vai falar, então, como eu já disse, sobre o VM que foi realizado no treinamento de outro dia, análise que a gente faz dentro da loja. Então eu listei alguns pontos aqui para não esquecer do processo que a gente trabalha quando chega em loja. Nesse caso era treinamento, mas é o mesmo processo quando eu vou fazer, por exemplo, um treinamento dentro de loja, ou quando eu vou fazer uma assessoria, enfim, é a mesma análise que eu faço na consultoria também. Então, para vocês entenderem um pouquinho mais, todas as áreas que o VM acaba analisando dentro de loja. Oi, Fer! Então, começando, a primeira coisa, quando a gente entra dentro da loja, o profissional de VM, a gente vai fazer uma análise do espaço em geral, né? Então, mobiliário que essa loja tem, a iluminação, cabides, o tipo de produto que está sendo trabalhado, qual o layout dessa loja, né? Como que está posicionado esse mobiliário dentro da loja e também o conceito da marca, a mensagem que ela está passando, para a gente poder analisar se a mensagem que ela está passando visual para o consumidor é o que ela espera, né? Se ela tá na mesma comunicação, pra gente não ter aquele problema que a gente comentou na outra live, sobre o cliente ter uma percepção diferente, achar que a sua loja tem um valor agregado, além do que ela tem, ou achar que o produto não condiz com a exposição que você tá fazendo. Então, a gente faz toda essa análise visual primeiramente. Então, na Solune, o que acontece? A gente começou analisando o posicionamento do mobiliário. Eu vou começar a compartilhar aqui com vocês as imagens para a gente poder ir falando e vocês observando comigo como estava a loja antes. A Solune já é uma loja que ela é linda, muito bem organizada. Então aqui vocês conseguem ter uma percepção, ela é uma loja que ela foi reinaugurada faz 1 ano e pouquinho, então a gente tem 1 ano e meio mais ou menos, então é uma loja nova, ela já foi alinhada a todo o projeto, como deve ser, questão de altura de arara, circulação, iluminação, então ela já não tem tantos problemas quanto a gente encontra às vezes numa loja mais antiga, né, com mobiliário mais antigo. Então o que a gente conseguia observar assim que chegava na loja? O espaçamento entre o mobiliário tá ok, né? A gente geralmente respeita um espaço de 1,20 m, 1 metro de circulação para que consiga passar um cadeirante, consiga passar uma mãe com carrinho de bebê. Então, essa circulação dentro de loja ela é fundamental. Em lojas que vendem um produto mais popular, talvez esse espaçamento vai ser um pouco menor. Quanto mais valor agregado tiver o produto dessa loja, mais vai ter espaço entre o mobiliário, né? E também entre os cabides, né? É algo que a gente vai comentar depois também.
Então, quando a gente fazia essa primeira análise, essa foto foi tirada da entrada da loja, então a gente tinha essa percepção. Você consegue ter toda a noção do espaço da loja. Ela tinha separado as araras por cores, que é algo que funciona para a loja dela, facilita. Quando a gente reinaugurou a loja, a gente já mudou o formato de exposição para ela trabalhar as grades dos produtos expostas, né? Então é algo que facilita, porque geralmente a proprietária ou ela tá sozinha, ou ela tem apenas uma pessoa para auxiliar ela, então a gente tem que pensar nessa praticidade na hora do atendimento, tanto para ela quanto para o consumidor, né? E todas essas informações eu tô falando porque eu já conheço, já participei desse projeto. Mas se for um projeto de assessoria de uma loja nova, eu sempre faço esse bate-papo antes, uma reunião antes, para eu poder entender, né, os produtos que são trabalhados, as principais marcas, o ticket médio de venda, então entender quantas peças o cliente leva por atendimento, para saber como influenciar para ele levar mais produtos, né? Como que funciona o comportamento dele dentro da loja, se ele circula por toda a loja. Então, é uma análise bem completa que a gente faz antes de entrar na loja. Nesse caso, como eu já conhecia, a gente já foi direto para a parte de análise do layout e da estrutura da loja. Então, nesse caso, o que a gente consegue perceber também? A gente tem uma arara, né, no centro da loja, uma arara de chão, ela não é tão alta, o que é importante isso também, a gente cuidar para não ter um mobiliário muito alto dentro de loja, para não atrapalhar visualmente o cliente. Ele precisa ter uma visão do espaço geral da loja. Quem é lojista que já tá aí na live, vai comentando se vocês possuem mobiliário dentro da loja que às vezes atrapalha visualmente, ou que é muito grande, também atrapalha a circulação, que é algo que a gente precisa tomar bastante cuidado. Nesse caso, então, tem uma mesa ali de entrada, né, de valorização, não tinha produto exposto. Logo na sequência, a gente tem o espaço do cliente, ali atrás da arara, né, umas poltronas, porque a loja ela é estilo boutique, então ela é um pouquinho menor. Então, esse espaço ele ficou mais compacto. E lá no final, próximo do provador, quase não dá para perceber, mas bem no fundinho da foto, vocês vão ver que tem uma arara de peças no tom preto, né, peças pretas. E aí o que acontece? O fundo da loja ali teve um pequeno probleminha de iluminação. Não tem um ponto de luz porque ali não era um setor que era para ter essa arara. Essa arara foi posicionada porque é uma arara móvel, então a gente circula ela por dentro da loja. E como agora entra a coleção de inverno, ainda tá nessa troca, um pouco de peça de meia estação, um pouco de peça de verão, inverno, a gente acaba tendo a loja um pouquinho mais sobrecarregada enquanto tá nessa transição. Então, foi incluída essa arara lá no fundo, só que como peça, ali a gente já não tem iluminação. E são peças pretas, elas acabam ficando apagadas, né? O preto, se você não mistura outras cores, ele fica apenas uma arara nessa tonalidade, você não consegue valorizar muito esse produto. Oi, Cris, tudo bem? E então, o primeiro ponto que a gente analisou foi isso. Tinha muita peça nessa tonalidade na loja, até porque inverno a gente tem muito tons de preto. E a loja é um produto que vende super bem. Então, essa arara foi posicionada lá no fundo e é algo que a gente começa a analisar que ele não atrai o olhar do consumidor. Então, foi o primeiro ponto que eu analisei em questão de posicionamento de produto nessa situação. Aí eu quero mostrar para vocês a outra visão que a gente tinha, que tem um vídeo aqui, da lateral esquerda, quando entrava na loja, como que estavam posicionadas as araras e os produtos. Aqui, a gente começava com essa arara que fica no fundo da vitrine, então posicionada em tons mais neutros. Aí a gente tinha as araras todas separadas por cores, o que super funciona. Tava ali uma coordenação de produto mais básica, né? Dá sempre para melhorar, mas esse era o formato que estava a exposição dos produtos na loja. Não estava errado, não estava feio, mas é como eu disse, sempre tem como a gente melhorar um pouquinho mais. Então, o primeiro ponto que a gente analisou é trazer esse produto preto para frente, porque ele estava escondido, a gente poder mesclar um pouquinho mais ele, para ele não ficar lá no fundo da loja sem destaque, né? E a gente poder misturar um pouquinho mais as cores que estavam sendo trabalhadas na loja. Então, o primeiro passo que a gente fez foi analisar isso. E algo que eu preciso reforçar com vocês. Algumas técnicas que eu vou falar aqui, talvez você que seja lojista vai identificar e vai conseguir aplicar na sua loja. Mas não é regra, tá? Por isso que a gente faz uma análise caso a caso, porque cada loja a gente vai fazer uma análise diferente. Tudo vai depender do produto que você trabalha, né? E do mobiliário que você tem
e do que você precisa vender naquele momento. Então, o que a gente notou? Nessa troca de coleção, muitas peças em tons mais escuros que a gente precisava mesclar. Então, a primeira coisa que a gente começou fazendo foi o posicionamento desse mobiliário. Eu tenho um vídeo também do lado direito da loja para vocês entenderem que a gente teve uma percepção que estava muito aglomerado nesse canto ali no início. Tinha uma arara e os nichos na lateral, aí tinha bastante produto preto aqui também, além do que tinha lá no final da loja, tinha um pouco aqui na frente. E na entrada da loja a gente tinha essa arara com tons de vermelho, que eram poucas peças que tinham disponíveis na loja. Então, o primeiro ponto que a gente fez foi analisar que esse lado da loja, o lado direito, estava meio que aglomerado, meio bagunçado essa questão do mobiliário. Então, a gente resolveu posicionar. Eu e a Iva, que acabou de chegar na live, a minha aluna do curso, que me ajudou a organizar a loja, aplicou as técnicas com maestria. Então, o primeiro ponto que a gente trabalhou foi a questão do posicionamento desse mobiliário. O que a gente fez, então? Deixa eu pegar aqui uma foto no geral. A gente mudou o posicionamento da mesa de entrada. A gente pegou aquela arara que estava do lado direito, com o look ali, com o tricô no terracota e a calça preta, e a gente trouxe ela para o centro da loja. Aqui, nesse ângulo, ela tá bloqueando um pouquinho visualmente a arara lá do fundo, né? Que é o que eu comentei com vocês, que a gente sempre tem esse cuidado para não bloquear visualmente o espaço da loja. Depois a gente posicionou ela um pouquinho mais para dentro para que ela ficasse alinhada com aquela parede de fundo e não atrapalhasse o visual da loja. Mas aí a gente já mudou a mesa, o formato da mesa. Aquela mesinha menor a gente já trabalhou ali como uma mesa de 2 alturas, uma mesa de valorização. Então, para ter uma circulação maior, inclusive com o espaço de trás ali da área do cliente, então o cliente consegue circular melhor aqui no interno de loja, ali no centro da loja, ter uma circulação mais fluida. Foi o primeiro posicionamento que a gente fez de mobiliário. E a gente alterou aí a questão de posição de produto. Então, começando com a coordenação de produtos, o que a gente fez? A gente trouxe, deixa eu trazer a imagem aqui para vocês. Os produtos nos tons de azul com o branco para essa arara que fica atrás da vitrine. Essa arara ficou sensacional de linda. E essa camisa, ela é um produto que estava com valor agregado. Então, o que a gente faz quando a gente tem um produto com valor agregado dentro da loja e que você, às vezes, tem esse receio que ele não vai ser vendido? A gente dá um destaque para ele. Seja num manequim, num busto, seja num look frontal, seja na vitrine, porque tem produtos que eles têm um timing certo de venda. Se você não vender eles naquele momento, dificilmente você vai vender depois. Ou quando é um produto diferenciado, você tem que dar esse destaque para ele. Então, essa camisa era um produto diferenciado, a gente trabalhou ela nessa tonalidade aqui na entrada da loja, já recepcionando o cliente. E ela no preto a gente colocou depois na vitrine também, que eu vou mostrar para vocês como que ficou. Então, o primeiro ponto, a gente trouxe esse busto que estava na entrada da loja, a gente trouxe para o outro lado com essa arara. E a gente trouxe um daqueles nichos que a gente tinha na lateral direita, aqui no cantinho do lado dessa arara para fazer a composição. Aí, vamos começar com o lado esquerdo da loja. Então, a nossa ideia foi, desculpa, gente, começar a trazer um pouco do preto que estava lá no fundo da loja escondido pra frente, né? E mesclar com algumas cores. Então, uma das cores que a gente tinha bastante produto era o rosa. Então, a gente começou a fazer essa coordenação de produtos do preto com o rosa. O que é muito importante na hora da gente montar a arara? Não é só separar por cor ou fazer os blocos, né, de cores como nesse caso. A gente precisa criar propostas de look. Então, primeiro a gente faz o posicionamento do mobiliário, analisa as cores que a gente tem disponível na loja, né? E aonde que a gente vai posicionar. E aí a gente começa essa coordenação de produtos. Então aqui a gente põe propostas de parte de cima, de blusas, com partes de baixo. Sempre fazendo na arara essa sequência para que o cliente entenda intuitivamente que você está dando uma sugestão de look para ele, né? Você pode montar looks completos no mesmo cabide, se você tiver cabide de silhueta. Mas o interessante é você sempre dando sugestões. Isso vai facilitar muito na hora de você montar uma vitrine, na hora de você montar um condicional, na hora de você mostrar para o cliente ali na arara mesmo, ele se autoatender. Então, você vai sempre pensando nessa proposta de criar, né, uma exposição intuitiva para o cliente com sugestões de look.
E esse movimento na parte de baixo da arara, ele é fundamental para a apresentação não ficar monótona, não ficar aquela coisa, eu falo que é um paredão, né? De tudo no mesmo formato. Então a gente trabalha esse movimento embaixo da arara também para trazer esse ar diferenciado. Então a gente começou trabalhando do lado direito com os tons de rosa, né, e preto. E aí, a gente vai tendo um degradê de cores, né? Porque, como eu falei, nem sempre você vai ter todos os produtos na mesma tonalidade. Então, a gente foi fazendo esse posicionamento. Quando chegou em determinado ponto que a gente não tinha mais aquela mesma tonalidade de rosa, o que a gente faz? A gente vira um look frontal. Eu falo para dar essa quebra, né? Visualmente você quebra esse padrão que estava vindo de tonalidade e você pode continuar com uma nova cor. Então aqui a gente entrou para um tom, já entrando mais para um fúcsia, puxando para um tom de roxo, algo já mudando a tonalidade, mas manteve nessa proposta do preto, né? Com esses tons. E aqui a mesma questão, a gente tem a proposta ali do look frontal, para quebrar essa sequência de arara, não ficar só peças lateralizadas. E aqui o cabide é muito importante, porque se você tem um cabide, às vezes de acrílico que não gira, ou até mesmo de madeira, outro material que não gire, você não consegue fazer essa exposição frontal, você vai precisar de algum suporte. Então é interessante que na loja você sempre pense nisso, né? De ter os cabides de silhueta para você montar um look, ou até mesmo para aqueles vestidos, aquelas peças que tem muito recorte, elas não ficam bonitas, às vezes num cabide normal, né? Desses tradicionais que a gente utiliza. Então, você tem que ter os acessórios que também valorizem o produto que você tem em loja. Então, nesse caso aqui, a gente não tinha, se vocês perceberem, a gente enroscou o cabide de presilha que tá com a saia na base do cabide da blusa, tá? É uma adaptação que a gente consegue fazer, não é o ideal, mas a gente consegue fazer essa adaptação, tá? Então, caso você não tenha no momento, enquanto você não faz esse investimento na sua loja, você consegue adaptar desse jeito. Não é todo tipo de produto que vai ficar bacana assim, tá? Nesse caso, a jaquetinha dá uma escondida também ali na ponta do cabide que tá embaixo, mas é algo que você consegue adaptar caso você não tenha, para não deixar de expor um look frontal, por exemplo. Então, aqui a gente continuou na proposta, então, na entrada da loja, de rosa com preto. Deixa eu pegar aqui no geral para vocês entenderem como é que foi ficando essa exposição. Aqui, ó. Então a gente começou com o rosa e preto e a hora que chegou ali na tonalidade que puxava para um fúcsia, indo para um roxo, a gente trouxe daí um look frontal para fazer essa quebra na arara. E o que a gente também trabalhou aqui? Então, no restante da loja, na sequência da loja, a gente trabalhou com o verde e o branco. Por que a gente trabalhou isso? Se vocês perceberem, olhando no geral, essa arara ali do meio, que tá junto com a mesa, ela traz uma proposta de estampa, que ela tá juntando essas cores, o verde e o rosa. Então, a gente usou ela como uma definição. Você pode usar ela como look frontal na arara, eu poderia ter usado ali onde tá esse look frontal, ou a gente trabalhou, nesse caso, num outro bloco, uma arara separada. Eu vou até achar a arara que a gente tem ali mais próxima, mas para vocês entenderem que a gente fez essa separação baseada nessa estampa. Então, pra frente a gente tem a exposição com o rosa e preto e na sequência o verde que também tem nessa estampa. Então, essa arara, deixa eu achar a fotinho dela aqui, ó. Tá um pouquinho aqui na frente, mas para vocês entenderem. Eu gosto muito de trabalhar a estampa para fazer o mix nas araras, tá? Às vezes você não sabe como combinar cores, como trabalhar cores diferentes dentro da loja, embora tenha o círculo cromático, eu parto sempre da estampa, porque eu acho que assim, a empresa, a indústria, a marca, ela já desenvolveu uma estampa que combina, ela já tá te dando a informação. Então, se ela criou uma peça, um produto com determinadas cores, é porque isso funciona. Então, você pode se basear, no caso, com a estampa. Nessa arara aqui, o que é interessante? A gente pegou essa estampa de início, que ela faz a ligação com a primeira parte da loja que está no rosa, e ela traz o verde lima. Então, na sequência dela, a gente trabalhou cores lisas. Então, começa com estampa e faz a separação com cores lisas. Na sequência, a gente tem uma outra estampa totalmente diferente, um floral. Essa primeira é em formatos mais geométricos. E ali na metade da arara, a gente tem uma estampa floral. Só que o fundo dessa estampa, ele tem a mesma tonalidade que a gente tem de verde da estampa da frente. Então, o que a gente faz? A gente separa essas duas estampas com peças lisas, né? Pra não ficar brigando. Não é que a gente não possa expor estampa, a gente pode expor juntas, mas a gente tem que ter o bom senso de utilizar cores parecidas, ou você fazer essa separação
por peças lisas. Então a gente criou essa proposta com essas duas estampas nessa arara do centro e ele já fazia ligação com a sequência das araras. Então, na sequência, a gente já tem essa coordenação de arara aqui começando no verde com o branco. Mais uma vez aqui, a gente entra numa outra tonalidade de verde dentro dessa arara. Então, o que eu fiz mais uma vez? Virei o look frontal para fazer essa separação. Então, o primeiro bloco a gente tem verde lima com branco. Na sequência, a gente tem uma tonalidade de verde já puxando para um verde militar que linka com aquela estampa de xadrez que a gente tem ali. Então, eu vou fazendo um degradê do próprio verde na arara, mesclando com um tom neutro, que é o branco. Poderia ser jeans, poderia ser o preto. Só que a gente acabou utilizando o preto em toda a parte frontal da loja. Porque, como eu disse, agora, na coleção de inverno, o preto é uma cor que sai muito bem nas lojas. Então, ele vende em qualquer época do ano, mas assim, é uma época que vende um pouquinho mais. Então, a gente trouxe ele pra frente. Ao invés de deixar ele escondido lá no fundo da loja, né, naquele setor que não tinha uma iluminação, a gente trouxe ele pra frente. Então, aqui na entrada da loja, a gente trabalhou o preto do lado direito com tons de creme, com animal print, e do outro lado com rosa. E na metade da loja, pro fundo, a gente trabalhou com tons mais coloridos para atrair o cliente pro interior da loja, né, para fazer ele circular. Então, o que é bacana? A gente sempre pensando no que você tem de produto, né, de exposição. Então, aqui no caso, como eu falei para vocês, mais uma vez a estampa tá ditando a combinação da arara. A gente consegue fazer um mix de peças. Então, a estampa ela é xadrez, uma estampa muito bonita, inclusive, e ela tem esse mix de tons de verde e branco. Né, vários tons de verde. Ela tem até um pouquinho de rosa, eu poderia incluir ela, por exemplo, numa arara de verde e rosa também, né? Mas aqui a gente trouxe pro verde porque só tinha peças lisas. Caso você trabalhe com mais estampas, você conseguiria incluir mais estampas. Vocês podem perceber que ali no início da arara eu tenho uma blusa floral. Então, o floral daquela estampa, ele faz um link com aquela t-shirt que está de look frontal, que também tem uma estampa floral, né? Eu falo, são detalhezinhos, mas que no contexto eles super funcionam. Então, é algo que você consegue ir fazendo o link, mas tudo depende do produto que você tem. Você tem que olhar com esse carinho pro produto que você tem na loja. Quem aqui tem loja, trabalha com isso, aplica essas técnicas, vai me respondendo que eu quero saber. O que vocês estão achando? Tá sendo fácil de entender? Tá ficando claro para vocês como foi trabalhado o VM aqui dentro da loja? Quero que vocês comentem. Então, aqui a gente seguiu essa questão da estampa e finalizou com uma peça já puxando num tom de verde, quase indo para um azul, né? Um tom mais fechado. Eu gosto sempre de terminar a arara com uma peça mais longa para dar um acabamento. Sou um pouco crica em relação a algumas coisas visualmente, então às vezes se tem uma peça que não tá encaixando eu tiro. Nesse caso aqui é importante falar para vocês. A gente faz uma curadoria de produto que é muito importante para a arara ficar bonita e para você oferecer um mix de produtos que você tem dentro da sua loja. Não tem como expor tudo que você tem na loja. Não adianta, tá? Não é porque tá tudo pendurado que eu tenho, nossa, muitas opções que vai vender mais. Você precisa mostrar para o cliente esse produto com clareza, mostrar como ele vai combinar dentro da sua loja, né? Trabalhar a cartela de cores. Então, não adianta a gente querer pendurar tudo na arara. Nesse caso, o que acontece? A gente não tirou muito produto aqui da loja porque a Keila já trabalha com uma grade muito bem selecionada. A curadoria de compra dela é fundamental, porque, gente, se vocês fazem a compra errada, se vocês não têm noção do que vocês estão comprando, compram um produto que não linka com o cliente de vocês, com o conceito da loja, se vocês compram um produto, na hora de comprar o produto, vocês não pensam na exposição da arara, na montagem de vitrine, não compram pelo menos uma, duas estampas da mesma família para você combinar na arara, é muito difícil você fazer a exposição do VM se você comprar uma estampa de cada, entende? Não que você não possa comprar várias estampas, mas elas precisam ter uma ligação. Como nesse caso, a gente tem tonalidades de verde. Tudo bem ter um xadrez e um floral na mesma arara, eles poderiam estar até mais próximos nesse caso. Só que eles têm a mesma tonalidade. Então a gente consegue fazer esse mix, mas eu preciso de peças lisas, eu preciso que tenha o mesmo fundo de tonalidade para conseguir trabalhar isso e a exposição ficar bonita, para ela atrair o olhar do consumidor. É verdade, não adianta expor tudo na arara. O Bolívar sabe, né, Bolívar, que vocês trabalham também com exposição de produto. Fer, super aula.
O Fernando tá sempre presente, né? O Fernando já tá ficando craque no VM também. E é isso que é bacana, né, gente? Porque quando você começa a entender o porquê que a gente expõe e como a gente expõe, começa a ficar um pouco mais claro na hora de você coordenar o produto e o cliente tem essa percepção de valor também. Mais uma vez reforçando para vocês, nesse caso, como é um estilo boutique, o espaçamento entre os cabides, eu sempre gosto de respeitar pelo menos 2 dedinhos ali, uns 3, 4 centímetros. Quanto mais valor agregado tiver o seu produto, mais espaçamento a gente vai precisar entre os cabides, tá? Em lojas um pouquinho mais populares, exposição mais massificada, vai ser um pouquinho mais apertado, mas a gente precisa desse espaço para que o cliente corra o cabide com tranquilidade. Ninguém merece ir tentar olhar um produto na arara e você empurrar e o cabide não vai. Quem que já passou por essa experiência, comenta aqui pra mim. Não tem condições, né, gente? Então, nesse setor da loja, eu vou voltar mais uma vez na foto geral para vocês terem noção. Então, aqui a gente começou com o rosa. A arara central, ela faz esse link entre o verde e o rosa. E o restante da loja, a gente trabalhou cores mais vibrantes. Aquela arara lá do fundo, lembram que ela estava com apenas peças pretas. Então, a gente trouxe aquele produto para frente. E aí eu entro nessa questão de, mais uma vez, de ter um mobiliário flexível, de girar o produto dentro da loja. Não existe isso de, eu exponho tal produto só em tal lugar dentro da loja. O produto precisa girar dentro da loja, senão você não vende ele, tá? Não existe como você ter um produto que fica sempre em um determinado lugar, por quê? Alguns setores da loja, automaticamente eles vendem mais fáceis. Porque é uma área quente que a gente chama. Tem circulação de pessoas, ele atrai o olhar pelo posicionamento do mobiliário. E em alguns outros pontos, a gente precisa instigar o cliente para ele chegar nesse setor. Então, nesse caso, aquela arara lá do fundo que estava com tonalidade de preto, que a gente trouxe para frente, a gente posicionou uma cor vibrante lá. Primeiro, porque tinham poucas peças no vermelho, então é uma arara menor, a gente consegue incluir e realocar esse vermelho lá. Segundo, um ponto de cor para atrair o cliente para o fundo da loja. Então já é uma área que está escura porque falta iluminação naquele setor, não era um lugar que era para ter arara, como eu comentei lá no início. Então a gente leva um ponto de cor para aquele setor, para atrair o olhar do cliente. Assim que ele botar o pé dentro da loja, ele vai ver essa arara no vermelho. Outra maneira de atrair o olhar do consumidor, colocando um manequim usando um produto. Então a gente criou um ponto focal com um manequim naquele setor. Deixa eu pegar a imagem aqui para vocês verem mais de perto como é que ficou aquela arara ali do fundo. Então, não é essa foto aqui não. Deixa eu ver, que eu tenho uma que ela aparece um pouquinho melhor. Aqui, ó, gente. Então a gente colocou um manequim frontal ali, mostrando lá pro interior da loja e fez a composição do vermelho com o jeans. Porque como a gente mesclou o preto no restante da loja, a gente não utilizou jeans em nenhum outro lugar, né? Então a gente trouxe o jeans pra cá, já nessa proposta. A arara, ela vai, como eram pouquíssimas peças no vermelho, a gente foi fazendo um degradê, puxando para tons mais alaranjados, para finalizar a arara, mas sempre nessa proposta de look. Então começa ali com blusa, né, alguns vestidos, calças, jaquetas, saias, blazer, casaco, que vai combinando. Você vai mostrando um pouquinho de cada produto que você tem dentro da loja, vai fazendo esse mix de categorias, né, para o cliente. Então, eu mostro que eu tenho vestido, que eu tenho blusa, calça, saia, jaqueta, saia no jeans, calça jeans, aí a gente tem modelo skinny e wide leg, a gente tem uma saia jeans, um casaco já de lã batida, trazendo essa proposta mais invernal. Então, você vai dando uma pincelada para o teu cliente de todos os produtos que você trabalha. Você não precisa ter a grade completa dele exposta, mas você tem que mostrar que você tem isso. Nesse caso aqui, a gente já começou a trazer um pouquinho de produtos de inverno, embora ainda não está frio, né? É um produto que talvez ele ainda não venda tão bem, porque enquanto a temperatura não mudar, o cliente não vai sentir necessidade. É só esperar fazer o primeiro frio que vocês vão ver a loucura que vira o varejo. É normal. Enquanto não tiver a primeira mudança de estação mesmo, o cliente não vai sentir necessidade. Mas a gente já tem que ir mostrando que tá chegando a nova estação e fazendo esse link, tá? Então, o interior da loja do lado esquerdo ficou nesse formato. Iniciando com a arara no tom de azul. Deixa eu voltar aqui para vocês. Nessa arara aqui, no tom de azul com o manequim. Depois, a gente trouxe os tons de rosa com preto, né? Foi fazendo essa
combinação, essa troca de produtos, fazendo bloco de cores. Aí a gente trouxe para um fúcsia, indo para um roxo, né? E depois da arara central ali no verde, a gente veio nessa proposta de trazer, que era essa arara aqui, né? A gente veio na proposta de trazer as tonalidades, cadê meu videozinho? Do verde lima com branco e trazendo para o verde militar essa questão mais invernal também. Então, assim, depois que você aprende a trabalhar as cores dentro do VM, que eu ensino no treinamento também, usar o círculo cromático, você consegue fazer várias combinações. Eu posso combinar o verde com o rosa igual tinha antes, eu posso combinar esse verde com o vermelho. E caso você não tenha essa segurança para fazer essas combinações, é o que eu falei. Busca uma estampa de referência. Ajuda muito para quem ainda está começando, para quem ainda é inseguro, seguir pelas estampas. Então pega uma estampa legal, vê as cores que você tem disponível nela, vê o que você tem dentro da loja e vai trabalhando nesse formato. Então, nesse caso, a gente trabalhou assim desse lado da loja. E no outro lado, que antes a gente começava com o vermelho, cadê o vídeo inicial aqui da loja? Deixa eu sair para poder mostrar para vocês. Deixa eu procurar aqui, gente, onde que tá o vídeo, que tem muita foto ao mesmo tempo aqui. Vão comentando o que vocês estão achando da mudança da loja. Então aqui, ó, do lado direito a gente tinha essa opção de preto, com terracota, um pouco de bege, e trazia aqui no primeiro momento, na entrada da loja, esses tons de vermelho com jeans. A gente manteve o vermelho com jeans. Então esse vermelho a gente levou lá para aquela arara, lá no final da loja, para criar um ponto de cor, e a gente dividiu esse preto. Porque, gente, olhando assim, a gente não consegue ter noção das reais peças que estão disponíveis. A gente vê que são peças de manga longa, de inverno, mas você não consegue ver direito se é um blazer, se é uma camisa, se tem um detalhe, se é uma blusa com transparência. Tinha muita peça bonita aí no meio. Então a gente precisa valorizar esse produto. Eu tava falando antes da questão de curadoria, da gente definir o que vai ser exposto. Nesse caso, como a Keila já faz uma curadoria muito bacana, a gente tirou uma média assim de umas 50 peças só da loja, tá? E trouxe algumas do estoque. Como boa parte do estoque agora tá na coleção de inverno, as peças mais pesadas a gente não trouxe pra frente ainda, tá? Mas, assim, a gente tirou pouquíssimo produto. Tem lojas que a gente precisa tirar um pouco mais. Se a loja está sobrecarregada, a gente vai precisar tirar um pouquinho mais. Ivanildo falando, sou suspeita em falar porque ficou tudo de bom gosto. Ivanildo, a gente é bem humilde, mas a gente precisa concordar que a loja ficou muito bonita. Ficou um VM muito bonito, a gente conseguiu mostrar bem os produtos. E aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou depois essa lateral. Então, como eu ia falando pra vocês, a gente precisa ter esse cuidado na hora de selecionar os produtos que vão ser expostos, né? A gente às vezes precisa, porque eu falo que a loja ela tem uma capacidade de exposição, gente. O que vai definir quanto produto você precisa ter exposto na loja? A quantidade de produto que você vende. Se você tem um fluxo muito grande de pessoas comprando na loja, você vende uma quantidade muito grande de produto, né? Por dia, uma quantidade grande, você vai precisar ter mais produto exposto. Se você trabalha muito com condicional, né? Você manda as sacolas de condicional para casa do seu cliente. Você não precisa necessariamente ter esse produto exposto na loja. Você pode pegar ele do estoque, né? Então, assim, você não vai desfalcar a exposição do teu produto em loja para o cliente que está vindo visitar, né? E você pode trabalhar o seu estoque e o giro do seu estoque. Então, você vai ter o produto girando nesses dois formatos, na loja física e o que está lá dentro do estoque. Mas o que vai definir é isso, é a quantidade de produto que você precisa ter para atender a demanda do teu cliente. Vendeu, vai repondo no dia a dia. E o que é muito interessante, quando você começa a fazer essas propostas do cross merchandising, que a gente já falou aqui várias vezes, que é essa venda casada, você consegue incluir mais do que um produto por cabide. Então, às vezes a gente olha assim e fala, nossa, mas são poucas peças. Boa parte dessas peças que estão nas araras, principalmente jaquetas, terceiras peças, elas nunca ficam sozinhas. Eu sempre vou colocar uma blusa por baixo, ou uma sugestão até mesmo de uma saia, de um shorts, de uma calça, já criando a composição para o cliente. Então, no mesmo cabide, eu vou conseguir expor 2, 3, às vezes 4 produtos. Então, não fica pouco produto exposto. Você vai conseguir trabalhar com o que você tem na loja, né? Então, nesse caso aqui, na entrada da loja, a gente retirou
aquele produto que estava no vermelho e no jeans, levou lá para o fundo da loja para criar um ponto de cor e trouxe o preto para frente aqui trabalhando com tons de bege, tons assim já trazendo para esse clima mais invernal. Sim, Fer, essa mesclagem do jeans com os produtos fica sensacional. O jeans é neutro, tá, gente? Se vocês tiverem alguma cor muito chamativa, algo que vocês achem difícil de combinar, preto, branco, jeans, tons assim de nude também, o cinza, eles casam muito bem com praticamente todas as cores. Então, é um coringa mesmo, o jeans, para você trabalhar aí nas suas araras e para não deixar sempre dobrado, né? Porque ele amassa, se fica muito tempo guardado, ele pode manchar também. Então é legal você expor o jeans de uma maneira diferente, você pendurar ele na arara também dá esse valor. Caso ele não seja um produto carro-chefe na sua loja, ok, você não vai expor uma arara gigante com ele. Mas é interessante você fazer essa diversificação, sempre tá girando o seu produto dentro da loja. A composição. Obrigada, Bolívar. Ficou lindinho mesmo, né? Sou suspeita, gente. Eu sou apaixonada por VM, né? Então, assim, cada profissional de VM, às vezes, vai desenvolver o seu próprio estilo, né, de exposição de produto. Como eu gosto de trabalhar? Por blocos. Vocês vão ver que eu trabalho bastante a questão de cores. De início, quando eu entro numa loja, geralmente eu vou trabalhar por bloco de cores, né, nas araras. Eu não vou fazer tanto mix de cores. Até assim, para a equipe entender, para a equipe conseguir executar isso dentro de loja, né? Às vezes ela precisa desse tempo de adaptação. Para o cliente também, porque às vezes é uma mudança muito brusca, né? Fica meio que confuso. Então a gente às vezes precisa ir em pequenos passos, né? Eu falo, tudo depende da sua loja, do conceito, dos produtos que você vende. Cada loja vai ter uma análise, não existe uma regra pronta, por isso que cada projeto ele vai ser único, né? As pessoas às vezes vão olhar e falam assim, eu quero igual a tal loja que você fez. A gente pode trabalhar algo parecido se a sua loja for no mesmo conceito, mas nunca vai ter nada igual, né? Porque cada loja é única, ela vai ter a sua própria identidade. Então, nesse caso aqui, a gente trouxe o preto para frente para trabalhar já com esses tons invernais. Então eu começo com peças parte de cima, blusas. Na sequência eu já tenho ali no quarto e quinto cabide 2 peças de baixo para o cliente entender que as blusas que estão na frente elas combinam tanto com shorts preto quanto com shorts em tom creme, né? E na sequência eu já venho com 2 opções de camisa no creme. Então, 2 blusas diferentes. Então, o cliente ele entende que nesse pequeno bloquinho ali que eu mostrei pra ele, ele pode fazer um look total black, ele pode fazer um look black com bege, ou ele pode fazer um tom monocromático ali só no bege. Então, ali você já tem argumento suficiente de venda para o cliente e tem 3 opções já para oferecer para ele em 30 centímetros de arara, né? É essa mágica que a gente fala do VM, que ela influencia na hora de você fazer a venda, de você trabalhar com o seu cliente. Porque tudo que tá na arara, ele precisa funcionar no provador, ele precisa funcionar para montar uma vitrine. Então, cada bloco que a gente fez de cor aqui dentro da loja, ele vai ser uma vitrine, ou seja, eles têm vitrine para fazer o mês inteiro. Eles têm proposta de look para mandar em vários condicionais, girando o produto que está no estoque. Então, assim, um produto vendeu, beleza, eu vou lá no estoque, analiso algum produto que eu tenha aparecido, ou uma sequência de grade, que às vezes eu não expus tudo ali na loja, e eu trago para frente e reponho essa exposição. A cada 15, 20 dias, dependendo do fluxo de pessoas na sua loja, você troca essa exposição de lugar. Esse preto não vai passar o inverno todo aqui na frente, porque conforme for vendendo e for chegando novos produtos, você vai criando novas composições. Esse é o segredo do VM. Por isso que o mobiliário flexível, ele é indispensável dentro de loja. E esse trabalho também do giro do produto, não tem como você manter uma loja sem fazer isso, né, dentro do processo de vendas. Então, aqui a gente foi trabalhando um ponto que eu quero atentar vocês, que eu estava falando do mobiliário. Vocês percebam que as blusas aqui na frente, elas passam da base da arara, né? O que acontece? A gente tem um mobiliário que ele não foi projetado, né, de uma forma correta, não teve o olhar do VM, então a altura ali fica um pouco complicada. Eu não gosto de fazer o produto encostar na base da arara, mas nesse caso, se você for se limitar apenas a colocar peças muito curtas, principalmente no inverno, que a gente não tem peças tão curtas, você vai limitar muito a sua exposição. Então, assim, é o ideal? Não é. Mas quem vive aqui no varejo, quem é lojista, quem trabalha aqui
com vendas, ou enfim, com qualquer outro setor, sabe que a gente precisa adaptar muita coisa dentro de loja. Nem sempre é a perfeição, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Às vezes o lojista não consegue investir naquele momento em mobiliário, em manequim, em cabides. Então assim, eu sempre vou deixar a sugestão das melhorias, mas eu preciso lidar com a realidade do que o meu cliente tem em mãos, né? Então nesse caso, eu optei por deixar a peça ali. Oi, Dimarri! Bem-vinda novamente! Então a gente trabalha dentro das possibilidades que tem, né? Como disse a Ana, o ideal versus o possível, né? A gente sabe que a realidade no varejo, ela é outra. Então, no início da arara, ali onde a gente tinha aquele vermelho, eu trabalhei essa tonalidade e na sequência da arara, eu continuei nessa proposta. Pra gente fazer aquela quebra, lembra que antes tinha aquela arara? Eu vou pegar a imagem de novo, gente, peraí. Deixa eu parar de compartilhar aqui e vou pegar de novo o vídeo para quem tá chegando agora entender o que a gente tá falando. Gente, tá ficando claro? Vocês vão me respondendo, tá? Pra eu ver se está sendo claro tudo que eu tô falando, porque eu desando falar sem parar. Então aqui, ó, a gente tinha esse primeiro mobiliário, ó, com muitas peças no preto e eu fui distribuindo essas peças, né, ao longo de toda essa arara, essas duas araras. Na verdade, essas três, né, porque eu estendi pra outra arara lá do fundo também. Então, nessa aqui eu já mostrei pra vocês como ficou o tom de bege com o preto, né, que eu já mesclei um pouquinho mais. E na sequência, ali onde a gente tinha aquele amontoado de peças no preto, né, um pouquinho já entrava ali do tom de terracota, eu trabalhei a arara nesse formato aqui. Então aqui eu já trouxe um look frontal, a proposta de você usar um vestidinho com um casaco de lã batida, já pensando numa proposta mais de inverno mesmo. Não tinha, por exemplo, uma bota, mas eu trouxe aqui uma proposta de um calçado. Então, o que é interessante? Esse look frontal também é uma outra estratégia que a gente usa e a gente vai trabalhando na arara. Ele ocupa o espaço de alguns cabides, mas geralmente esse look frontal é o que mais acaba vendendo na arara, porque ele chama atenção mesmo. Então, como eu disse antes, se você quer valorizar um produto dentro de loja, quer dar um destaque, um produto com valor agregado, trabalha como look frontal ou no manequim em algum ponto da loja, cria um ponto focal para atrair o olhar do consumidor. Nesse caso aqui, como que a gente agregou valor? Trazendo o look frontal completo. Então, ao invés de eu só expor um casaco ou só colocar o vestido, eu trago o casaco com o vestido, com a sandália. Não tinha acessório, por exemplo, bolsa que desse para encaixar, senão eu colocaria uma bolsa ou uma bota, um colar, enfim. Você vai agregando para passar para o cliente a proposta inteira do look. Na sequência, eu já tenho um outro casaco, que vocês podem perceber que ele está aberto, e dentro dele tem outro look. Então, como eu disse, dificilmente eu vou trabalhar na arara uma blusa, uma terceira peça, sem uma composição de venda agregada. Dificilmente, né? Porque não tem estratégia nisso. Então, como eu já tinha falado do mobiliário, como a gente tem que trabalhar com a realidade, nesse caso aqui também. Se eu fosse expor só peças curtas, eu não ia conseguir expor parte de baixo. Então, eu não ia conseguir expor essas calças. Eu não quis deixar elas dobradas no cabide, que tem como a gente expor, eu quis pendurar, mas elas acabam encostando na base do mobiliário. É o correto? Não é o correto? Era o possível nesse momento para a gente poder trabalhar. Conforme o produto for girando dentro da loja, a gente vai mudando a posição dele e melhorando a exposição. Nesse caso aqui, a estampa da arara, animal print, a gente tem dois estilos, tem o do vestido e o da jaqueta ali no fundo, mas eles têm fundos parecidos e eles se conversam, então tudo bem. Eu poderia incluir aqui mais uma, duas estampas talvez, mas como não tinha, que a loja trabalha mais com tons neutros, a gente deixa nesse formato. E aí a arara da sequência, que ela também tava lá, que era aquela arara que tava no centro da loja. Cadê a imagem? Eu tenho que voltar para ir mostrando para vocês irem associando que a gente mudou da loja. Cadê? Essa arara aqui, ó, que ela tava ali no centro da loja, a gente mudou ela para lateral. Então a gente tirou aqueles nichos e aquela arara pequenininha, ela veio parar dentro aqui do lado da mesa. E essa arara grande que tava no centro da loja, a gente levou ela para a parede e fez uma sequência naquela arara ali de tons no preto e no terracota, no bege. A planta também que estava lá no início da loja, lá perto da vitrine, a gente trouxe ela para cá, posicionou ela aqui, né, para trazer uma vida também para a loja, para quebrar um pouco essa questão de produto. E aí a gente trouxe mais uma vez uma arara distribuindo preto.
No início, eu e a Iva, a gente comentou que assim que tinha muito preto. A gente achou que ia dar pra fazer... a ideia inicial era trabalhar até mesmo lá no verde com o preto. Só que quando a gente começou a distribuir entre as cores, faltou preto. Então, para vocês perceberem que às vezes parece que você tem muito de um produto porque ele tá agrupado. Então, quando você começa a fazer a composição, você vê que você consegue distribuir ele pela loja. Então, aqui a gente trabalhou nos tons de terracota. Outra proposta aqui também de um vestido com trench coat no caramelo e a bota. Já trazendo a proposta mais invernal, peças mais pesadas. Então aqui a gente tem a continuação do animal print. Percebam que o primeiro vestido, ele tem a estampa do animal print, só que a tonalidade dele não era a mesma dos outros vestidos que estavam nos tons de bege. Do outro vestido e da jaqueta, né? Que tinha uma jaquetinha em animal print. Então ela iniciou a arara, criando esse ponto de estampa e um look frontal. E na sequência a gente tem outras opções de jaqueta, shorts, calça, enfim, fazendo essa composição. Como eu disse pra vocês, parece que foi tirado muito produto de dentro da loja, mas a gente tirou uma média de umas 50 peças. Não foi muita coisa não, comparado com algumas lojas assim que quase ficam loucos comigo, mas é por um bom motivo, tá? A gente não tem como expor tudo ao mesmo tempo. Então aqui foi um outro cantinho da loja que ficou bem interessante. E a gente deixou dentro da loja, no centro, né? Uma arara um pouco menor, ela é um pouquinho mais alta, mas como a gente posicionou ela visualmente alinhada com aquela parede do fundo, ela não bloqueia a circulação, muito pelo contrário, a circulação ficou até melhor. E ela também não bloqueia visualmente, então o cliente consegue, quando ele põe os pés dentro da loja, ter um espaço geral do espaço. Deixa eu trazer de novo aqui a imagem para vocês terem noção de como que ficou o espaço geral da loja. Então a gente posicionou a mesa, ela tava antes, né, no sentido da loja de, meu Deus, gente, vertical. A gente virou ela na horizontal, trouxe aquela mesinha menor embaixo para fazer uma mesa de 2 alturas, trouxe alguma proposta ali também de uma t-shirt com uma calça e uma sandália. Então ali na mesa a gente já traz alguma proposta para não deixar também uma mesa vazia, né, uma proposta de look. A mesa mais alta a gente não colocou produto porque é a única mesa de apoio que tem dentro da loja, então a gente sabe que na hora do atendimento essa mesa ela é fundamental. O VM ele também cuida isso, né? O processo de venda, como ele ocorre dentro da loja. A equipe precisa de mesas de suporte, tem que pensar na hora do provador se o vendedor vai ter aonde deixar o produto que está atendendo o cliente, para não ficar aquela coisa de ir jogando o produto em cima às vezes, da poltrona, que é onde o cliente vai sentar, né? Que ele vai aguardar outro cliente provando. Então, esse dia a dia de loja é fundamental você ter noção de como isso funciona para saber o mobiliário adequado para você trabalhar ali dentro. Então, esse foi o formato que a gente trabalhou dentro de loja, que a gente organizou. E aí a gente montou a vitrine. Cadê a vitrine? Aqui eu tirei, gente, a foto, assim, meio de ladinho, porque já tava à noite. Então, não tinha como sair do lado de fora, ia pegar muito reflexo. Então, eu tirei meio que de dentro. Mas o que a gente trabalhou? Na vitrine, ela tem uma mini arara, que você consegue colocar propostas de look também. Poucos, né, no caso. Não é pra encher também a arara da vitrine de look, né? Mas é uma ideia bem legal porque você não precisa encher de manequins. Eu falei isso na outra live, se vocês não assistiram, gente, tá salva no perfil, tá? Na live sobre manequins, que você não precisa, não é porque você tem uma vitrine extensa que você precisa colocar todos os manequins possíveis lá dentro, tá? É legal deixar esse espaço entre os manequins, talvez trabalhar uma área de produtos, algum outro item de decoração, enfim, para você dar esse movimento e não ficar só manequim, manequim, manequim. Então a gente trouxe a mesma proposta da arara do preto com rosa, porque eram produtos que a gente tinha muito na loja, tipo nessa tonalidade, 2 tonalidades que a gente tinha bastante produto. E nem sempre você precisa fazer a mesma ligação da vitrine com a arara que tá atrás. Mas, para quem tem vitrine com o fundo aberto, não é o caso da Solune, mas quem tem vitrine com o fundo aberto, é interessante que a tonalidade dos produtos que estão na vitrine conversem com a tonalidade da vitrine atrás, da arara atrás, tá? Para que quando o cliente olhar de fora da loja, ele veja uma coordenação completa. Então, não tem aquele desfoque de outra tonalidade. E aí, toda vez que você vai trocando a vitrine, você troca essa arara de início ali também da loja, tá? Para ela ir conversando com a exposição. Então, aqui no caso, a gente trouxe a mesma camisa que no fundo da vitrine ela tá em tom de azul, naquele manequim articulado lindo. A gente trabalhou ela aqui com o rosa. A calça, ela tinha um cinto rosa também.
Mas para dar um impacto maior, um peso visual no look, a gente trocou o cinto. Então a gente colocou um cinto mais pesado, já vou pegar outra foto para mostrar para vocês. Um vestido, no caso aqui não tem tantas opções de calçado para eu poder trabalhar nos pés dos manequins, mas seria fundamental, daria outra cara para a vitrine. E esse vestido também, ele estava na coordenação de arara, lá de preto com rosa. Mas o que acontece? Ele é um vestido muito bonito, super trabalhado no courino, tem transparência no braço, é um vestido totalmente diferente. Então o que a gente fez? Deu um destaque para ele na vitrine. A proposta, a gente trouxe a bota também aqui na frente, então o vestido você consegue utilizar com a bota. Uma sugestão de cinto também para quem gosta mais da cinturada, né? Dá para colocar no vestido ou usar ele soltinho. Então a gente fez uma composição na vitrine pensando em várias categorias que encontra dentro da loja. Um vestido com tecido mais leve, mais delicado, uma camisa num voal, que é uma camisa diferenciada, uma calça, cinto, um vestido diferenciado no courino, já trazendo essa proposta da nova coleção de inverno, uma bota e um outro cinto mais fino também. Então assim, a gente conseguiu trazer um pouquinho de cada coisa que a loja oferece. Se a sua loja oferece bolsas, você pode trabalhar isso no manequim ou aqui na arara, no nicho. Alguns mobiliários que são interessantes se você tem loja, se você for pensar em investir. Uma arara de solo que seja flexível, menor, né? Pode ser mais baixa, 1,20, 1,30, para você girar ela dentro da loja, né? Você posicionar em vários lugares diferentes. Esses nichos quadradinhos também são muito bacanas, que você utiliza dentro de loja. Você consegue elevar um manequim, se a sua loja tiver um pé direito mais alto. Você consegue colocar produto. Então, você cria um movimento na exposição da sua loja, né? Com um mobiliário simples, né? Então, é algo bem interessante. E depois que você vai fazendo toda essa coordenação de produtos, como eu falei pra vocês, de início a gente começa com... Deixa eu parar a exposição aqui pra eu poder falar com vocês. De início, então, o que a gente faz? Quando chega na loja, analisa todo o espaço. Mobiliário, iluminação, os cabides que são trabalhados, o produto, o layout desse mobiliário e o conceito da marca para saber como que você vai trabalhar essa exposição. Depois disso, posiciona o mobiliário dentro da loja, né? Aonde vai ficar cada mobiliário para você favorecer a circulação do cliente, que é muito interessante. Depois você vai analisar as cores de produtos que você tem disponíveis e as possíveis combinações entre elas e aonde você vai posicionar cada cor. E aí vai depender da coleção ou do que você quer vender no momento. A entrada da loja, geralmente, ela vai atrair o olhar do cliente. Então, se você quer trabalhar um produto que não está girando muito bem, traz para frente, tá? Lá no fundo da loja, às vezes ele vai ficar um pouco apagado, então você traz mais para a entrada da loja. Aí a gente começa a fazer a coordenação dos produtos na arara, que é o que eu expliquei para vocês. Trabalhar a parte de cima com parte de baixo, vestido, acessórios, trazer as propostas de look mesmo para esse consumidor. Nessa coordenação de arara, que é onde a gente começa a fazer a curadoria do produto. Tem produto que ele não vai se encaixar na exposição. A gente não adianta ser teimoso, tá, gente? Tem produto que ele simplesmente não vai se encaixar. E aí o que eu falo? Leva ele descansar no estoque, tá? Ele volta para a seção, para a área de vendas, mas em algum momento ele não se encaixa, tira ele. Que é melhor você ter uma arara linda, com produtos que funcionem, e depois você encaixar esse produto de volta na exposição, do que você querer deixar ele ali e ele atrapalhar a exposição, não ficar uma exposição bonita, tá? Então, às vezes, são produtos maravilhosos que voltam para o estoque? São, mas eles não vão ficar lá para sempre. Então, o que eu disse antes, se você trabalha com condicional, você pode trabalhar ele depois no condicional, né? Não precisa deixar ele lá esquecido no estoque, né? Ele tá descansando, ele não morreu, né? Então, você faz essa curadoria de produto do que realmente vai encaixar ali na arara para ter uma exposição interessante e para não ter só um tipo de produto exposto, ter muita blusa e pouca parte de baixo ou muito vestido. Então, vai fazendo esse mix para trabalhar bastante a categoria de produto, as categorias que você tem na loja. Depois disso, você vai trabalhar a sua vitrine, né? Vai montar a vitrine. Eu digo sempre que a vitrine é uma das últimas coisas que você monta, porque no decorrer da montagem da loja, você vai ver vários pontos, vários looks, várias opções que você fala, isso ficaria lindo na vitrine. Aí daqui a pouco você monta outra arara e você fala, isso daqui ficaria lindo na vitrine. Então, primeiro monta a loja. A vitrine é o final. Porque a vitrine, ela é um resumo do que você tem na loja. Então, você vai mostrar o mais bonito, o que mais vai chamar a atenção. Então, monta primeiro toda a loja, depois você faz a vitrine. Depois que tiver tudo coordenado, vitrine, as araras, e enquanto você vai estar organizando essas peças, você vai cuidar dos detalhes, tá?
como vai fazer a organização ali de a amarração de um laço, a passadoria ali do cinto, que às vezes é de qualquer jeito. Então, assim, gente, esses detalhezinhos que parecem bobeira, eles são muito importantes, sabe? Ah, eu tô expondo uma camisa. Dobra a manga dessa camisa, mostra um detalhe diferente. Tá colocando uma blusa manga longa com uma jaqueta, dobra a ponta da jaqueta para aparecer a blusa de baixo, aparecer um pouquinho a manga dela. Então, assim, são truquezinhos de styling que a gente usa no dia a dia e que é legal você já dar essa opção pro cliente na arara também, tá? Utilizar os cintos. E se você tem uma calça lá e você vende cinto, já inclui o cinto dentro dessa calça e trabalhando assim para deixar a exposição ainda mais atraente. O Fernando falando de descansar no estoque, amo. O Fernando, coitado, ele sofre comigo, porque ele mora dentro do estoque. Dia de fazer VM, o Fernando, ele bate cartão no estoque. Mas ele sabe que, assim, é fundamental, ajuda muito na exposição, a gente não consegue expor tudo. Oi, Vanessa, saudade de fazer VM contigo. Mas o pessoal sabe, assim, que é o que funciona. Então, eu já deixo encaminhado que a partir do momento que você for vendendo, esse produto que tá indo pro estoque, quando você vender esse daqui que tá na arara, você já traz esse produto pra frente. Então, vocês vão vendo que é algo assim que vai virando meio que automático, você entender que isso funciona, né? Então, depois que você faz essa curadoria de produto, você, enquanto ainda tá coordenando as araras, você vai fazendo essa curadoria, cuidando desses detalhes, né? Do styling, dos ajustes que você precisa fazer. Nesse caso, vocês podem perceber que ali na foto da vitrine, deixa eu colocar aqui a imagem novamente. Tem uma foto mais de perto. Vocês podem perceber que a camisa está na vitrine e não está passada. Não façam isso, tá? A gente não fez a passadoria dos produtos, mas, importantíssimo, todo produto, principalmente vitrine e interior de loja, precisam estar passados, precisam estar alinhados. Nesse caso aqui, a gente não fez a passadoria, mas a equipe no decorrer, ela ia fazer a passadoria desse produto. Às vezes dá pra fazer direto no manequim, como nesse caso que é mais um tulizinho, consegue fazer direto no manequim. Mas assim, gente, passadoria é fundamental. É como eu fiz um post ontem falando assim, do cuidado que você tem com a exposição do seu produto, né? O cuidado que você tem com a exposição do seu produto, ele vai agregar valor na visão do cliente. Então, se você põe a peça amassada, faz um laço de qualquer jeito, expõe o produto de qualquer maneira, você não está agregando valor a esse produto, o cliente também não vai dar valor, ele não vai querer pagar o preço que tem na etiqueta, porque ele vai entender que não vale isso, né? Então, nesse caso aqui, para finalizar, a gente entra com passadoria, né? E depois também preço na vitrine, obrigatório, tá? Para quem não sabe, a gente já falou na outra live, preço é lei, é obrigatório ter na vitrine. Então, depois de você fazer todos esses ajustes na vitrine, a vitrine tá montadinha, a passadoria você pode fazer antes de colocar o produto ainda, né? E o preço na vitrine, que é fundamental. E aí você pode posicionar a sua iluminação. Depois que toda a loja já tá com o VM pronto, nesse caso a gente tem tanto a iluminação de vitrine quanto interior de loja, tem os spots direcionáveis, que é uma mão na roda. Aí você posiciona a sua iluminação para que ela fique iluminando de fato o produto, né? Porque às vezes a iluminação tá virada para qualquer lugar. Nesse caso aqui, cadê a foto? Vocês podem perceber que a iluminação ela tá jogando um pouco para a arara e um pouco para o centro de loja, tá dividindo. Por quê? Tem bastante spot nesse caso aqui, tá? Então a gente dividiu a iluminação para ela iluminar o centro de loja, para não ficar só com a iluminação geral da iluminação que já tem no teto, tá? Então, a gente jogou esses spots para ficar um pouco de cada lado. No caso da vitrine, o que a gente tem que tomar cuidado? Se a vitrine não tiver essa iluminação direcionada, você limita o posicionamento do teu manequim. Você não consegue mudar ele de lugar porque ele sai do foco da luz. Muitas lojas cometem esse erro, então, na hora de trabalhar a iluminação de vitrine, que é uma live que eu pretendo falar também daqui a um tempo, gente, que é um assunto bem interessante, sempre coloquem a iluminação mais próximo do vidro da vitrine possível, vindo em diagonal para o manequim, tá? E com esses spots direcionáveis, que aí você muda o teu manequim de posição e direciona a luz para onde você precisa. Dentro de loja, se é uma loja um pouco mais popular, não tem tanta alteração de preço entre os produtos, você não precisa ter esses spots aqui. Aqui no caso é uma loja que ela vende produto com valor agregado, então esse foco de luz é fundamental pro olhar do cliente, tá? Mas não é toda a loja. Então, assim, depois de falar, né, gente? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa pra mostrar aqui pra vocês das araras. Mas eu acho que era isso.
Deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, assim, recapitulando, né, para ficar marcado para quem tá chegando agora aqui na live. Primeiro ponto, na hora que a gente chega na loja, leitura de todo o espaço, mobiliário, layout do mobiliário, conceito da marca, cabide que é utilizado. Depois, posicionar esse mobiliário para favorecer a circulação do cliente, respeitando os limites de circulação. Depois a gente vai ter análise das cores, né, dos produtos que você tem na loja, das cores que você tem para trabalhar. Não adianta a gente querer fazer uma exposição no verde e não tem produto verde na loja, né? Então você vai ter que olhar o que você mais tem disponível no teu estoque e o que você vai querer valorizar naquele momento. Depois você vai fazer a coordenação desses produtos, né? Depois que você definir onde você vai posicionar. A curadoria, como eu falei, nem tudo que está exposto vai combinar, então você vai precisar selecionar. Algumas peças voltam a descansar no estoque. Depois disso, a gente vai fazendo também o detalhe dos looks frontais, do posicionamento de manequins e outros pontos focais dentro da loja para atrair o olhar do consumidor. Já vai fazendo os ajustes de laços, detalhes para deixar a peça bem apresentada, incluindo os acessórios, o cross-merchandising. Depois disso, trabalha vitrine, é o último ponto que você vai trabalhar, né? Quando montou toda a loja, aí você vai definir vitrine. Passadoria, preço na vitrine e iluminação, tá? Então, assim, aqui a gente fez uma análise do que a gente trabalhou na Soluni, que é uma loja que eu já trabalhei várias vezes, eu já conheço o produto, o estilo, a marca e tudo mais. As compras, a Keila é sensacional, ela sabe muito bem o que ela está comprando, o que o cliente dela compra. Então, essas informações que vocês têm no sistema de vendas, ela é fundamental para um VM, tá? Para a gente ter um VM efetivo, eu preciso saber o tipo de produto que você vende, quantas peças você vende por atendimento, se você vende mais na loja, mais por condicional. São informações, assim, fundamentais. Saber como gira o teu produto dentro da loja para eu poder traçar essas estratégias e saber aonde eu vou posicionar cada um desses produtos, né? Então, assim, não existe regra. Ai, não, o VM é assim, X. Não, gente. Tudo vai depender da loja que você está trabalhando, né? Do estilo da loja, do mobiliário que você tem disponível, dos cabides, do produto, o que você tem de produto no estoque, né? Do público-alvo que você está atendendo ou que você quer atrair. Às vezes você está com uma comunicação errada nesse posicionamento de VM e você precisa atrair outro consumidor. E cada loja vai ter a sua estratégia. Não é porque dessa vez a gente posicionou os produtos nesse formato que toda vez que eu voltar lá na Soluni vai ser assim. Não, cada vez que eu voltar, eu vou fazer essa mesma análise novamente, do produto disponível, do posicionamento do mobiliário, vou conversar e sentir o que funcionou e o que não funcionou dessas estratégias que a gente traçou, para a gente poder ter uma métrica em mãos. Não adianta também a gente traçar as estratégias e não analisar depois, né? É uma sequência. Então, assim, aqui vocês puderem ter uma noção, né, do que é o VM. Aqui é um trabalho bem mais light, quando a loja é maior ou tem mais categoria de produtos. É um pouquinho mais hard de você fazer toda essa análise. Mas o VM, ele não tá só coordenando o produto na arara, né? Ele não tá só montando o look. É um trabalho físico e mental o tempo todo. Então, às vezes as pessoas não conseguem ter essa noção, por isso que eu achei interessante trazer a live aqui para vocês, explicar como que funciona, porque ele é um trabalho muito completo, que a gente vai fazer análise geral da loja, tanto de estrutura quanto de conceito de marca. O VM ele acaba sendo uma ferramenta de marketing também, né? E a gente precisa desses dados. Então ele trabalha desde a sua área de compras, vendas, posicionamento de marketing, finanças, porque se você não vender, né, se a exposição do produto não girar ali, não favorecer a venda, vai impactar no seu caixa. Então muitas empresas às vezes vêm com esse foco: eu preciso vender mais, mas você não está sabendo nem quantos produtos o teu cliente está levando por atendimento. Como é que você vai fazer ele comprar mais produto? Né? Você não está sabendo o que ele está buscando. O que eu analiso às vezes também estando dentro de loja? O cliente chega e pede por um produto específico. A vendedora às vezes não está preparada. E aí ela começa a mostrar outras coisas. É como se ela nem ligasse para o que o cliente falou. Se você mostrou 3, 4 produtos que não tem nada a ver com o que o cliente pediu, ele já vai desistir da compra. Então a gente precisa ser muito assertivo, essa comunicação precisa ser muito rápida e ela acontece através do visual. Em 3 segundos que o cliente bateu o olho na sua loja, na exposição do seu produto, é o suficiente para convencer ele a entrar, olhar mais ou não. Você pode ter a melhor equipe de vendas, mais treinada. Se o cliente não entrar, se ele não quiser conhecer o seu produto e esse encantamento acontece pelo visual,
você não resolve de nada. Você pode ter o melhor produto, você pode ter uma equipe super treinada, né? Um preço bom, que preço também não é diferencial, tá, gente? Quando as pessoas falam, eu pergunto, qual é o seu diferencial? É preço e qualidade. Gente, preço não é diferencial, tá? Porque o cliente que compra por preço, ele te troca por R$2. Tá? Então, não foque nessa questão. O que faz o cliente comprar de você é ele ter uma experiência de compra, é ele ter uma vantagem de ter uma facilidade na hora de comprar, porque ele sabe que você sabe o que ele busca, você está oferecendo opções de look para ele, você tá sempre com novidade na loja, e essa novidade não significa ter produtos novos, tá? Nem sempre ter novidade para o cliente é ter produtos novos. Às vezes você faz o cliente entender que o produto que você tem na loja há anos, pode ter uma nova cara. Só que a gente precisa pensar nisso, em como combinar ele diferente, girar ele dentro da loja, né? Não dá pra gente fazer uma única exposição do produto uma vez e achar que ele vai vender, e se ele não vender, ele volta pro estoque, eu esqueço ele, eu vou comprar mais produto porque o cliente quer novidade. Você cria novidade através dessa coordenação de produtos dentro da loja. Você mostra pro cliente, agrega valor, mostrando como ele utilizar esse produto de formas diferentes, né? Então, assim, são vários fatores que a gente precisa trabalhar. Espero que tenha sido de grande valor essa live. Eu falo pra caramba. Quem já fez assessoria comigo, quem já fez treinamento, sabe que assim, eu chego quase a ficar sem voz, porque eu tô lá, trabalhando e falando. Eu acho que é uma área do varejo muito importante, o VM. Não é porque eu trabalho com isso, mas porque eu sei o resultado que ele entrega. E se você é lojista, tá acompanhando essa live, vai acompanhar depois que eu vou postar no feed, vou compartilhar no YouTube também. Gente, eu tô postando no YouTube todas as lives que eu tô fazendo aqui no Instagram. Entre em contato comigo se você tá com dificuldade de coordenar o seu produto, de posicionar o seu mobiliário, de aumentar as suas vendas, tá comprando demais, tá com o estoque cheio, não sabe o que fazer. O VM é a solução, tá? A gente consegue ajustar isso. A Ju, ansiosa para deixar minha loja linda. Ju, a sua loja vai ficar sensacional, tá? Essa é a minha promessa. Porque eu já tô acompanhando o projeto. A gente tem um projeto grande para trabalhar, eu e a Ju. Eu agradeço a confiança, porque assim, gente, eu adoro pegar projeto de loja nova, trabalhar do zero, a gente pensar toda essa construção de marca. Então, assim, a gente consegue fazer esse posicionamento aqui que eu fiz no treinamento com a Iva, para a loja que está inaugurando, para a loja que está reformando, tá? O acompanhamento do VM é muito interessante. Ou se você só está querendo reorganizar a sua loja, a gente consegue fazer tanto uma assessoria, consultoria, o treinamento. Tem vários formatos de serviço que eu consigo trabalhar e ajudar vocês, tá? O interessante é, se você for reformar ou construir uma loja do zero, chama o VM antes, na parte de planejamento da arquitetura já, tá? Porque o que acontece? Às vezes, o arquiteto não tem tanta experiência no comercial, ele não vive o dia a dia de loja como a gente vive. Eu tô dentro de loja com vocês o tempo todo. Então, eu tô ali para ouvir as necessidades de vocês, para entender que a vendedora precisa de uma loja que tem uma mesa de apoio, que precisa de ter um estoque, porque vocês vão estar girando coleções, que eu preciso de um cabide diferenciado, que eu preciso de criar propostas de looks, que eu preciso de um ponto focal de iluminação. Então, eu vou conseguir auxiliar isso durante o projeto. Porque depois que o mobiliário está pronto, principalmente se é um mobiliário fixo, eu não consigo executar todas essas técnicas como eu executei aqui na Solune. Aqui eu participei da reforma com a arquiteta e a Gabi, porque a gente teve essa troca. Então a gente casou os nossos trabalhos e a gente teve um projeto que é sensacional, que eu consigo trabalhar de várias maneiras. Agora, se esse mobiliário fosse todo fixo, se eu não tivesse alturas diferentes, se a Keila comprasse o produto errado, o VM não consegue ser efetivo. Não que eu não consiga trabalhar, mas assim, para ter um resultado excelente, é um conjunto. Então, se tiver alguém aqui na loja que for, na live, que for reformar loja, inaugurar, me chama pra gente fazer esse acompanhamento, tá? Pra analisar com vocês o que vocês precisam e conseguir ter esse olhar além da arquitetura, além do produto, né? Entender o dia a dia de loja de vocês. Patrícia, a live vai ficar gravada, tá? Aí você consegue assistir depois. Eu comecei às 8h. Tô começando a live um pouquinho mais tarde, tá, gente? Pra dar tempo, que eu sei que quem trabalha em loja antes das 7 não tá em casa, dificilmente, né? Então, mas não se preocupem, tá? A live vai ficar salva. Mais uma vez reforçando, quero agradecer todo mundo que estava aqui, quem participou. Caso vocês tenham interesse, tiverem alguma dúvida ou tiverem interesse em algum serviço, precisarem de ajuda, é só entrar em contato comigo. Aqui no Instagram tem o link, no link da bio tem meu WhatsApp, ou pode mandar mensagem inbox, enfim.
eu sempre respondo. E é isso, gente. Essa é a análise da loja, do treinamento que aconteceu na Solune. Esse treinamento presencial, não tenho data ainda para abrir novas turmas, mas eu consigo executar ele também dentro de loja. Teve muita gente que se interessou e eu vou acabar executando esse treinamento em alguns clientes, né, dentro da própria loja, o que é interessante porque a gente consegue trazer para a realidade da loja. Aqui no treinamento a gente fica limitado às opções da loja, né? Então, se você quiser realizar ali dentro da sua loja, ele vai ser mais efetivo porque a gente vai trabalhar direcionado para as dificuldades que você já tem, né? Produto que você trabalha. Então, gente, queria agradecer mais uma vez todo mundo que ficou comigo aqui. Pretendo fazer novas lives, tá? Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida ou tiverem sugestões também de alguns temas de VM que vocês queiram aprender, que vocês têm dúvida, me mandem mensagem do que vocês gostariam, tá? E a gente vai fazendo mais lives por aí, tá bom? Muito obrigada, gente, e até a próxima!